Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste tempo tão próximo do nascimento de Jesus, hoje ouvindo este Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nos versículos de 18 a 24, podemos assim acompanhar a narrativa de Mateus, que aqui coloca a concepção de Cristo, que verdadeiramente celebramos ao venerar junto desta concepção os méritos da Virgem Maria, que deu à luz a vida de Deus feito homem. E segundo as disposições da lei de Moisés, basicamente um ano antes de se realizar a cerimônia do desposório ou esponsal, havia uma espécie de cerimônia, como talvez hoje seria o noivado, né? Onde já havia um compromisso sério, mais sério do que um noivado, e esse compromisso feito um ano antes do casamento quase que já garantia uma cumplicidade, havia quase como que um valor jurídico nesse ato. Então, um ano depois, vinha a cerimônia solene, festiva, para da esposa ir para a casa do esposo, né? Tudo isso pode se ler lá no Deuteronômio, no capítulo 20. E desde esse momento do noivado, por assim dizer, até a solene procissão da noiva até a casa do noivo, se houvesse uma ruptura ali no meio, teria que ter aquilo que tecnicamente se chamava de libelo de repúdio. Bem, parecem informações técnicas, mas acho que ajuda a entender a atitude de São José, que aqui nesse Evangelho aparentemente quis abandonar a Virgem Maria. Antes, vale lembrar que já estava assim se cumprindo a profecia de Isaías, que lembrava que a Virgem conceberia, que Jesus seria da linha davídica pela via legal de José, e Maria seria essa Virgem que, segundo a profecia, daria à luz esse filho com um caráter miraculoso, né? Não haveria intervenção do homem para a concepção do Messias. E então surge a figura de São José, que efetivamente era um homem bom, um homem a quem Deus confiou operar grandes coisas, e ele soube viver como o Senhor queria diante de todos os acontecimentos que compuseram a sua vida. Por isso a Escritura basicamente o elogia dizendo: ele era justo. Justo, na linguagem hebraica, quer dizer que era um homem piedoso, servidor, cumpridor fiel da vontade divina, e também era um homem bondoso, caritativo. Uma palavra, justo era aquele, e é ainda, né? Aquele que ama a Deus e demonstra esse amor cumprindo os seus mandamentos, orientando toda a sua vida ao serviço dos irmãos e aos outros homens. E José considerava santa sua esposa,
não obstante, né, já os sinais da maternidade. Por isso se encontra perante essa situação que até então era inexplicável para ele, e procurando precisamente atuar de acordo com a vontade de Deus, sentia-se obrigado a repudiá-la. Mas não pelo simples, ela me traiu, ou coisa do tipo, não, a fim de evitar a infâmia pública de Maria, né? Então, assim, ele decide abandoná-la privadamente, como que quem tomasse para si a culpa da gravidez, e não assim culpabilizando a Virgem Maria. E destaca aqui especialmente o silêncio de Maria, né? Na sua entrega perfeita, Deus leva, inclusivamente, ela não se defende, né? Na sua honra ou na sua inocência, prefere que caia sobre ela a suspeita, a infâmia, e porque estava cheia do mistério da graça de Deus. É um mistério que a razão humana não explica, não justifica. Ela se confia totalmente no amor e na providência de Deus. Esse evangelho nos faz assim contemplar a magnitude da prova de que Deus submeteu diante de si duas almas santas, a de José e de Maria. E não nós também não podemos assim causar estranheza quando Deus também pede que sejamos submissos à sua vontade ao longo da nossa vida, quando por vezes vem uma prova dura, e ali temos que confiar grandemente em Deus o Senhor. Deus ilumina oportunamente a vida de São José e faz com que ele assuma, por meio do seu anjo, essa missão sublime, e assim então as coisas concorrem de acordo com aquilo que se pode ler no Evangelho. O Senhor, o Emanuel, o Deus conosco, nasce porque os seus primeiros pais, a Virgem Maria e o próprio São José, assumem esta missão e garantem então a bondade de Deus que nos visita. Que neste dia, enquanto aguardamos a chegada de Jesus, possamos estar repletos da bondade do Senhor e plenos de alegria, porque o Senhor também conta conosco, dar o nosso melhor. Deus te abençoe.